Batman. Uma salva de palmas pro Batman, gente. Ele é pastor, ele é guitarrista, gente. É o homem do tacho também, olha. Parabéns, viu? Glória a Deus pela tua vida. Tá mais magrinho, tá feliz. Aleluia. Olha o Adam do lado dele, olha. Que beleza. Pessoal, vamos chegando. Vai começar o nosso painel polêmico. Valendo a caixa de bis? Você vai dar. Você para com isso. Cadê a Ellen? A Ellen tá aí? Ellen, ó, esse cara fica fazendo devocional, dando presente para Campinas. Aí ele fala, o pastor Sérgio vai dar. Glória a Deus por isso, né? Comprei Copenhagen para ela. Não foi, não? Era Lindt. Tá? Porque eu pago as... No próximo devocional vai ter surpresa para Florianópolis. Vai ter surpresa. Pessoal, vamos chegar aí. Ainda tem possibilidade de fazer perguntas, Mateus? Cadê o Mateus? Mateus foi embora. Tem possibilidade ainda? Quem quiser fazer pergunta, pode entrar aí. Eu estou ali com a pessoa que eu trouxe para fazer isso, para fazer as perguntas, aquela moça lá. Sim, então a gente já vai começar. Se tiver mais alguém ali fora, por favor, já entra que a gente vai começar. Primeira pergunta. Como um filho cristão pode fazer a diferença dentro de uma família não cristã? Quem vai responder? Nossa, amei essa pergunta. Muito bom, porque eu fui uma filha não cristã dentro de uma filha cristã dentro de uma família não cristã. Eu creio que a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida, quando a gente conhece Ele, é transformar os nossos comportamentos, né? Então, a melhor maneira das pessoas verem o que Jesus faz em nós, é nós buscarmos ser aquilo que Ele espera de nós, né? Então, eu acho que você, pensando como um filho, honrar os seus pais dentro da sua casa, demonstrar o seu amor por eles, ser intencional no seu relacionamento com eles. Então, assim, eu me lembro, a minha mãe, eu tinha minha mãe e meu padrasto, e eu sempre procurava estar junto com eles em algum momento, fazer companhia, estar ali, mesmo que muitas vezes fosse assistir a novela, né? Não que fosse o melhor programa, mas era o momento que eles paravam, como, né, assim, a gente tinha aquele tempinho ali, eu ficava ali um pouquinho com eles. Eu sei que é um processo também difícil, né, quando a gente é jovem, porque também quando a gente se converte, enfim, muitas coisas saem para fora. Então é um grande desafio, e isso acaba sendo também nos relacionamentos familiares, né? Então eu creio que você ser aquela pessoa assim que demonstra, que está orando por eles, né, pelos seus irmãos, procurando apresentar Jesus através das suas atitudes, do seu comportamento, ser aquele braço amigo, aquela mão amiga, aquela pessoa que se interessa, que procura saber, espelhar Jesus, né? Eu creio que espelhar Jesus vai atrair as pessoas para Jesus. Se você levantar Jesus, né, a palavra diz, quando ele é levantado na terra, todos atraía ele, né? Foi levantado na terra, todos atrairia ele. Então, é isso, levanta Jesus na sua vida, e faz aquilo que Jesus, por exemplo, lava a louça, né? Ajuda sua mãe, seu pai, na sua casa, arruma o seu quarto, deixa suas coisas organizadas. São coisas muito práticas que estão atraindo as pessoas para Cristo. Principalmente se você não fazia isso antes. Mais ainda, né? Então eu creio que essa transformação nos seus comportamentos, e principalmente demonstrando que aquilo que você está vivendo é porque Jesus entrou na sua vida, né? Então, ore pela sua família, né? Eu creio assim que eu paguei um preço de oração pelos meus irmãos, pago ainda pela vida da minha mãe, pague um preço de oração por eles, seja um discípulo, né, dentro da sua casa. Muito bom. Vamos pensar nesse filho que tem então uma família que ainda não conhece o Senhor, né? Na verdade, o entendimento é que esse filho, ele passa a ter a sua primeira missão. Então é muito, mas muito assim, importante a gente enxergar dessa forma a nossa família.
que Deus nos colocou ali como a nossa primeira missão de vida, sabe? Então, todas as coisas valerão a pena por um bem muito maior, que vai ser a própria salvação da nossa família. Eles encontrarem Jesus, assim como a gente um dia encontrou, e de uma forma talvez muito inusitada, isso aconteça com eles, através de coisas muito simples que você passa a fazer, como a Lê disse. Mas eu digo para vocês que, em primeiro lugar, entendendo você como um missionário dentro da tua casa, se você paga realmente um preço de oração e de doação pela tua família, não tem como isso não dar certo. Não tem como, de alguma forma, no tempo de Deus, essas pessoas que fazem parte da tua família, elas serem alcançadas pelo amor de Jesus. E é incrível como muitas vezes a gente vai retardando isso. E daí eu digo para vocês o outro lado, né? O lado não daquele que entende logo no começo que era a sua missão. Porque muitas vezes acontece com a gente o oposto. A gente encontra o Senhor, a gente encontra uma igreja e a gente passa a encontrar pessoas que elas falam coisas que fazem muito mais sentido para nós do que a nossa própria família falava. Porque tem a ver com uma nova revelação, um novo sentido da nossa vida. A nossa vida passa por uma literal conversão. Então a gente ouve algo da nossa família, a gente passa a ouvir uma outra coisa de outras pessoas, e existe uma tendência em nós, em a gente ir abandonando um pouco a nossa família por causa disso. Então, esse momento, talvez é o momento que mais a gente precisa prestar atenção. Porque da mesma forma que sim, existe uma outra coisa que a gente está aprendendo, que é espiritual, que ainda talvez o nosso pai, a nossa mãe não tiveram acesso, mas da mesma forma a gente não pode se afastar da nossa família. E no meu caso isso aconteceu. Eu lembro que eu comecei então a me afastar da minha mãe, principalmente, da minha irmã, que também era uma referência para mim, uma amiga. Ela é mais velha, bem mais velha que eu, minha irmã, tem 2 anos a mais. 2 anos nessa idade meu Deus, né, muita coisa. E então, eu lembro que eu comecei a ser muito radical com elas. As coisas que minha mãe falava, na verdade, eu sempre, não, mas não tem nada a ver, não é isso, não é dessa forma. E até mesmo com as coisas minhas de fé, eu comecei a ser muito radical. E eu comecei a comprar muita briga ali dentro de casa. Naquela época, por exemplo, o pastor Sérgio vai lembrar disso, tinha uma banda que eu já vi uma camiseta do pastor Sérgio, que eu acho que é antiga, né? Que você devia ser um fã da banda, que era o Menudo. Você era fã do Menudo, né? Não era? Você tem cara de que era fã do Rick Martin. Eu vou ter acesso ao microfone daqui a pouquinho com direito de resposta. Era do Rick ou era do Rob? Bom, mas eu lembro o que eu fiz. Cara, eu peguei a coleção de disco da minha irmã e quase que eu quebrei, né? Porque para mim eu falava, não, isso aqui é tudo do capeta, né? Isso aqui vocês estão loucas, vocês não sabem o que é isso aqui. Olha quanto demônio aqui nessa casa. Então eu comecei a ser muito radical e eu afastei elas. Então é muito importante a gente, não é? É muito importante a gente entender que a gente está em missão. Então a gente precisa buscar a sabedoria de Deus para a gente poder ser esse missionário dentro da nossa casa. E é claro que falar as coisas que são de Deus para eles, trazer princípios para a nossa casa, mas com muita sabedoria, porque senão a gente vai só afastando. Então eu diria que uma coisa bem importante é a gente entender o nosso papel de missionário e saber que existe um propósito agora que Deus coloca nas nossas vidas, que é alcançar a vida dos nossos pais, da nossa família. Isso precisa ter muita graça. Ok. Então agora eu vou fazer uma pergunta para a pastora Letícia. Como perdoar uma traição dentro do casamento? Ela que é psicóloga, trata bastante, né, os casais. Amém. Gente, perdão é algo que vem do Senhor, né? Não é uma coisa que a gente faz porque a gente é bonzinho ou porque a gente tem uma capacidade, né, sobrenatural. Não, essa é um dom de Deus, né? Mas o perdão também é uma decisão. Então eu creio que se existe um arrependimento, né, e o Senhor sonda os corações, e eu creio que uma restauração num casamento só é possível, né, quando há uma traição a partir de um arrependimento genuíno.
Eu creio que, assim como existe um arrependimento genuíno e o Senhor derrama a graça dele para a transformação do caráter daquela pessoa, né, para a compreensão daquilo que foi feito, o porquê daquele pecado, o porquê daquela atitude, eu creio que, da mesma forma, né, você, sobrenaturalmente, pode buscar isso no Senhor, mas a partir de uma decisão que você tomou. A partir de uma posição em Deus, assim, né? Senhor, eu desejo a minha família, eu desejo a restauração da minha família, eu desejo que o Senhor faça novas todas as coisas. É só por no Senhor essa regeneração, né? E é possível, quando há, né, realmente um quebrantamento e quando há um desejo de ambas as partes. Né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, numa situação de traição, muitas vezes, né, eu não vou dizer que 100% das vezes, mas a grande maioria, a traição em si não tem a ver com a pessoa. Né? Então, você que foi traído, você tem que pensar que a traição não tem a ver com você. A traição tem a ver com quem traiu. Com o caráter de quem traiu, com a escolha de quem traiu. A pessoa, né, porque às vezes a gente pensa, o casamento não estava bom, as coisas não estavam bem. Com certeza, nenhum casamento não tem coisas ruins, né? Só que a opção de não pecar é para ambos, né? E a opção de não pecar para quem trai é da pessoa. É uma decisão pessoal, né? Então, a própria pessoa que traiu precisa entender isso, precisa chegar nesse lugar de se quebrantar e entender que ela precisa de transformação, né? Porque ela escolheu, né, assim, com todo, né? Mas é um ato covarde, você está desistindo, você vai lá, e muitas vezes é uma autossabotagem que a pessoa faz, né? Com ela mesma, sabe? Da mesma forma, quando você foi traído, você pensa que não é você a causa, porque muitas vezes a pessoa se culpa, ela entra num lugar e aí fica com dó dela mesma, porque ela não merecia ter passado por aquilo, enfim, é um buraco sem fundo, né? Então a gente tem que entender que quem trai, existe algo ali que precisa ser transformado e eu preciso ter a disposição no meu coração de liberar o perdão. Quem vai fazer isso vai ser Deus, é sobrenatural. Né? Ótima resposta. Agora para o pastor Adivaldo. Tem algum problema a mulher exercer o papel de provedora do lar ou ganhar mais que o homem? Olha, é uma pergunta muito atual, né? Porque, na verdade, as coisas vão mudando e a gente vai repensando até algumas respostas que a gente tinha formulado há um tempo atrás. Porque a gente sabe que essa é uma questão para o homem que vai ser sempre conflituosa, né? Por mais que as coisas mudem, os momentos eles mudem como sociedade, enfim, essa para o homem eu acho que é a questão que vai pegar. Porque mesmo a gente sabendo que a esposa, por exemplo, ela vai ter um ganho maior, de alguma forma isso para o homem vai trazer um conflito. Por quê? Porque, na verdade, isso também tem a ver com uma posição que Deus traz para o homem dentro da sua família, da sua casa, de provedor. Então, as coisas, elas não podem ser, eu vejo, misturadas, né? Existe uma questão que é um papel de Deus para o homem, para o esposo, que é esse chamado que ele tem. O homem, ele tem esse chamado dele ser o provedor, dele ter essa responsabilidade sobre ele. Mas pode acontecer de uma mulher estar ganhando mais, a esposa está ganhando mais, e isso não ser um conflito, por quê? Porque ela não está passando a ser a provedora da casa. Ela pode estar ganhando mais, mas a responsabilidade não é dela. O peso não pode ser dela, porque seria um problema se ela passa a ser a provedora e o homem passa a ser aquele que ocupa o lugar que ela deveria ocupar como, enfim, um segundo plano, ou na verdade, ficando até acomodado com essa situação. Então, eu não vejo que tem um problema uma mulher, uma esposa hoje ganhar mais que o homem, desde que o homem ele continue, na verdade, ocupando o papel dele. Agora, financeiramente isso é possível? Total, né? Total. Então, por exemplo, a gente já passou por algumas fases diferentes na nossa vida. Teve uma fase que eu ganhava muito, mas muito mais que ela, né?
muito mais que ela. Ganhava bem um pouquinho, né? Teve fases da nossa vida que ela ganhou mais muito, né? Mas muito mais do que eu. Porque até mesmo pela profissão dela e algumas coisas que Deus vai fazendo na nossa vida, né? Deus libera algumas coisas que são totalmente sobrenaturais. E até situações que a gente estava lembrando, até com os meninos esses dias conversando com eles, e eles perguntaram para nós, tá, mas como que a gente fez isso, né? Agora que eles são adultos e estão entendendo o valor do dinheiro e pensando num casamento, eles perguntam para nós, como que vocês fizeram aquela viagem com a gente, né? Quanto custa uma viagem dessa hoje? E a gente lembra, por exemplo, em algumas dessas situações, que Deus abençoa no trabalho dela. Com uma situação específica, e entrou ali um valor, que a gente pegou aquele valor e entendeu que a gente podia investir na família, em nós, numa viagem. E isso nunca foi um problema para nós, né? Acho que não, né? Nunca foi um problema para nós, por quê? Porque isso mudou, mas não tirou o lugar nosso, sabe? Então, mesmo quando a provisão vinha mais pelo lado dela, era uma coisa que ela não ocupava o meu lugar. Eu falava, eu só quero falar o seguinte, você senta, que agora a gente vai fazer, porque esse dinheiro é meu. Eu nunca ouvi a Lê falando para nós, para os filhos, na nossa casa, que a gente está fazendo isso porque eu consegui, eu não sei o quê, entendeu? Então, sempre foi uma coisa que a gente soube repartir, entendendo os momentos nossos. Então, eu vejo que a questão mais importante é não existir um conflito, porque um está ganhando mais do que o outro. E como isso não existe? Quando você sabe que esse lugar é do marido, esse lugar é da esposa, e você respeita isso, mesmo no momento, ou talvez por um bom momento, a realidade ser essa, mas isso não está atingindo vocês, porque existe um acordo, um respeito, uma honra. Tem uma pergunta aqui que veio bem a calhar, uma pérola aqui, por sinal. O que fazer, então, quando o esposo não quer pagar o cabelo da mulher? Quando não quer pagar... A gente já sabe de quem é a pergunta. Na verdade, a pergunta é se o marido não quer investir na esposa quanto à sua beleza, né, ao salão e tudo mais. A resposta já veio aqui, A verdade né? é que custa ter mulher bonita, então vocês têm que pagar, investir. Ele que está perdendo, exatamente. Então tá, agora uma para a pastora Letícia. É errado falar de educação sexual com os filhos? Qual a melhor idade para isso? Jamais é errado e jamais será errado. Aliás, você tem que falar sobre isso com seus filhos. Tem que ser você para falar sobre isso com seus filhos. Né? Eu acredito assim, a criança vai dar sinais. Então, ele vai dar sinais, ele vai começar a perguntar como é que eu vim, como é que eu nasci, como é que eu vim ao mundo, por que que o menino tem, né? Como é que vocês chamam aqui? Pipi? Eu já nem sei mais. Tudo bem, enfim. Porque meu órgão genital é assim e o dela é assado, né? Então, assim, as diferenças de sexo, a criança naturalmente vai manifestar as dúvidas dela. Então, o que a gente diz é o seguinte, responde só o que a criança pergunta. Né? Não vai sentar e dar uma aula de sexologia para uma criança de 7 anos. Né? Se até os 9 anos a criança não demonstrou nenhuma curiosidade, então você senta com ela e você explica. Aí eu deixo aqui para a pastora Ju, ela te dá depois as sugestões dos livros que você pode utilizar para fazer isso, ela deve ter várias indicações, né? Você busca com ela e esse material muito interessante sobre educação sexual, tem muita coisa para criança. Óbvio que tem que passar por um crivo, gente, porque hoje com essa questão do gênero aí, tem muita coisa distorcida. Então, acho que é bem importante a gente ter um aval, pedir um conselho nesse sentido para os pastores, porque, além de tudo, a pastora Ju é pedagoga, então ela tem todo um conhecimento aí, e acho fundamental isso. Então, é muito importante. E
lá pelos 9, 10, se a criança não pediu, não quis saber até então, você vai lá, senta com ela e ensina, né, e deixa ela perguntar. E você vai sanando depois as dúvidas. É interessante isso porque eu, por exemplo, como eu não tinha pai, né? Vocês já ouviram essa parte da história. Eu ficava tentando descobrir algumas coisas. E a minha mãe, ela não tinha jeito, né, com essa questão, por eu ser um menino, que a minha irmã, ela conversava e comigo ela não conversava. E foi um grande problema, porque a minha mãe, ela do jeito dela, ela começou a tentar me aproximar de conteúdos para eu saber sobre masculinos. E foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Porque Então, pegando esse gancho também, como reagir a uma tentação para assistir pornografia? Então, e daí, o que minha mãe fez? Minha mãe acho que não está ouvindo isso, viu? Mas pasmem vocês, a minha mãe, ela assinou uma revista masculina para mim. Então, eu tive acesso daí a esse conteúdo adulto de pornografia, por causa que minha mãe, de alguma forma, entendeu que seria um jeito de eu descobrir, né? A gente não está aqui para falar da minha mãe, mesmo porque ela é uma santa. Mas eu estou respondendo, deixa eu falar da minha mãe com calma, né? Mas o que acontece é, primeiro, muitas vezes você não sabe, mas de uma forma ou outra, o teu filho, ou o menino ou a menina, mas eu vou falar mais do lado do menino, ele já sabe faz tempo. Então, é urgente que você entenda isso e converse com ele. É claro que a primeira conversa vai ser a mais difícil, mas eu lembro que desde muito cedo, eu atento a isso que tinha acontecido comigo, eu ficava esperando a oportunidade. Falei, meu Deus, esses meninos não vão crescer, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. E é o primeiro sinal de alguma coisa, né? Você vê um olhar, de repente, a gente está junto assistindo alguma coisa, aparece qualquer tipo de cena, você vê, de repente, eles reagindo de uma forma, já é um gancho para depois entrar numa conversa e falar. Então, é urgente conversar com os filhos e a iniciativa é nossa. A iniciativa é nossa, dos pais. Então, às vezes, você fica esperando muito tempo que ele te procure para saber qual é o momento certo, mas o momento já pode ter passado, então é urgente você entrar nesse assunto. É claro que Deus vai te dar bastante graça e seja muito simples, vá falando, vá aos poucos, né, tentando entender o que para ele é essa situação e tudo mais, que eu sei que você vai conseguir ter muita liberdade com o teu filho. Porque quando ele percebe que você está disposto a falar sobre isso, eu vi isso nos olhos dos meus 3 meninos, né? Foi muito legal, a reação deles foi muito parecida. Eles olharam tipo assim, a gente pode falar sobre isso, né? Por quê? Porque eles já estavam ouvindo isso na escola de alguma forma, e daí foi libertador. O Pedro, que é o nosso filho menor, é muito engraçado, porque quando a gente começou a falar sobre isso, ele não tinha limite nenhum, não tinha vergonha nenhuma, né? Ele ia falando e perguntando, daí eu tentando chegar, eu falei, eu vou precisar chegar com ele na questão da masturbação, né? Daí ele falou, pai, e a masturbação? Como que é esse negócio aí, né? Então, ele e os meninos, eles deram muita liberdade e abertura para eu conversar com eles. Agora a pergunta é... Então, como resistir à tentação da pornografia? Sim. Na verdade, a pornografia, ela está mais acessível do que a gente imagina, né? A gente tem contato com a pornografia de alguma forma, em algum nível, o tempo todo. E essa é uma questão muito, mas muito assim, decisiva nas nossas vidas espirituais. A gente até por um tempo, né, trabalhou bastante com isso, com alguns casais, alguns homens, e a gente começou a perceber o rombo que a pornografia faz na vida de um homem, na vida de um casal, num casamento, numa família, e como isso é importante a gente encarar e poder sentar e tratar cada situação,
Porque, na verdade, são coisas que vão ligando ali na mente, principalmente do homem, que se de alguma forma não forem desligadas, vai estar movendo ele em sentimentos, em pensamentos, em situações que ele precisa urgentemente ter ali um conserto na vida dele. Então, essa questão da pornografia, na verdade, é muito difícil a gente poder responder de uma forma simples, né? Porque ela é muito complexa, mas a gente precisa encarar essa situação. Eu lembro desses casos todos, cada homem que a gente atendia, cada situação que tinha por trás, uma questão de pornografia, a gente percebia que destruía algo, que estava levando embora uma questão que para nós precisa ser também urgente na nossa experiência com Deus, que é nós buscarmos uma pureza dentro do nosso coração, e nós buscarmos até eu não sei qual é a palavra, para uma falta de malícia, talvez uma pureza, né? Porque uma ingenuidade, porque a gente não percebe como a nossa mente vai ficando também maliciosa. Muitas vezes palavras vêm na nossa mente, muitas vezes coisas vêm na nossa mente que a gente nem sabe de onde. Toda palavra ela tem uma raiz, e muitas delas a gente vai encontrando em coisas que a gente nem percebe, que a gente vai deixando entrar no nosso coração através dos nossos olhos. Então, pornografia, gente, está por tudo. Está nas séries que a gente assiste, está nos programas, nos conteúdos, enfim. Então, é uma coisa que a gente precisa encarar. Deixa eu só complementar uma coisa rapidinho. Acho que passos práticos, né? Desligar o máximo possível dos estímulos, né? Se conscientizar que é um pecado que te separa de Deus e te degrada, então você precisa desejar sair desse lugar e querer viver liberto disso, né? E confessar. Eu acho que você tem que ter sempre o lugar de mentoria ali, de discipulado, e prestar contas da tua vida, entender que isso vai ser uma libertação para você. Buscar sempre confessar, buscar ajuda quando você cair e não desanimar. Porque também o diabo, quando ele te derruba, ele não quer que você levante. O movimento de sair do chão é até mais difícil muitas vezes, né? Então ele quer te deixar ali. Então não desanime, persista nessa caminhada aí, porque eu creio que Deus quer a gente livre. Pastora Letícia, marido, pai, não tem tempo para a família. Como agir diante dessa situação? Homem que trabalha muito, como resolver? Então, eu acho que assim, mudar o outro é muito difícil. A gente se colocar nesse lugar de querer mudar a outra pessoa é impossível, né? A pessoa tem que querer, ela tem que enxergar, ela tem que desejar, ela tem que ter consciência. Então, não adianta você ficar brigando por causa disso. Ficar falando, reclamando, criticando. E aí eu acho que o que você tem que perceber é o meu comportamento. Como é que eu estou me comportando diante dessa situação? Quanto que está me ferindo, quanto que isso está me magoando, quanto que isso está me machucando. Porque a partir desse lugar de amargura, vai ser o teu comportamento. Então, primeira coisa, vai lá com Deus, derrama teu coração, Senhor, me ajuda a ter misericórdia, porque certamente existe uma cegueira nesse comportamento. Certamente, né, o marido não está consciente exatamente do que ele está fazendo, né? Ou porque ele não é cristão, ou porque ele está frio espiritualmente, alguma coisa aí. Então, você precisa primeiro guardar teu coração de toda ofensa, porque a ofensa acaba, né, com o relacionamento, e começar a cuidar do seu marido, mesmo que ele seja um marido omisso, mesmo que ele seja um marido ausente, mesmo que ele não seja o pai que você sonhou que ele fosse para os teus filhos, ele é o seu marido, né? E ele precisa ser tratado como um marido, independente do que ele está fazendo, ele tem esse lugar por honra, né? Deus deu esse lugar para ele. Então, mesmo que ele não ocupe bem esse lugar, é o lugar dele. Então, você precisa honrá-lo, né? E, obviamente, né, a gente sabe, eu não estou falando aqui, gente, quando é uma relação abusiva, quando é uma relação tóxica, não é isso. Aí você vai buscar ajuda da pastora. Dos pastores aqui, dos
profissionais, né? Mas dentro de um limite, eu creio assim, a gente tem que olhar muito mais para a gente. Quando a gente quer que alguma pessoa não trata a gente como a gente quer, vamos olhar mais para a gente do que para o outro. Vamos parar de dizer para o outro o que ele tem que fazer e vamos falar para a gente, olhar para a gente e dizer, eu estou fazendo tudo que eu poderia fazer? O que eu posso fazer de melhor ou a mais como esposa? A Bíblia fala que a esposa ganha o seu marido, a esposa santa ganha o seu marido sem palavras. E isso fala muito alto para mim, assim, isso grita muito para mim, isso quer dizer muito para mim, né? Tem muito mais a ver com as minhas atitudes do que aquilo que eu falo, né? Fantástica resposta, né, gente? Muito bom mesmo. Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. É. Tá podendo. Tem uma pergunta aqui que fala assim, às vezes temos que corrigir nossos filhos com palmadas, isso é crime na lei, tá? Então a gente não pode dar resposta aqui, porque está gravando, é crime, certo, Salomão? Inventaram a tal da lei da palmada, então assim a gente não pode, né? As minhas filhas estão aí depois para... A Mila não, a Juju pode responder depois para vocês isso aí. Depois vai ter um workshop, se vocês quiserem participar. E agora vamos ver quem quer responder essa, tá? Autoridade e sacerdócio, quais os limites? E também, o que fazer quando há abuso ou violência psicológica e física na família? Então, autoridade, sacerdócio, pastor, de forma sucinta, por favor, obrigada. Pegou o código, irmão? Bom, é o seguinte, existe, nós, né, como homens, sacerdotes, uma questão, é claro, de autoridade na nossa casa, na nossa família, nos nossos famílios, nos nossos filhos, mas a gente precisa sempre olhar para a autoridade, o sacerdócio de Jesus, né? Então, é serviço. Então, a nossa autoridade e o nosso sacerdócio com a nossa família tem a ver com a gente servir a nossa casa, né? Então, é claro que existe o momento da gente falar não, o momento da gente poder segurar um pouco a onda, aquelas situações que a gente sabe que não são de Deus, ou não são para aquele momento, pelo menos, para a vida deles. A gente vai precisar, às vezes, dar alguma resposta, assim, de direção, mas sempre entendendo que existe um outro interesse, que é o interesse do Senhor para a vida deles. Eu vejo que esse limite, essa linha fina entre você ser um sacerdote ou você ser uma simples autoridade, é você, de repente, legislar na tua própria causa, tentando algo que para você seria importante. Mas a gente percebe que existe algo que está em andamento na vida dos nossos filhos, por exemplo, que é o que está em jogo. Então, a gente tem aprendido assim. Existem coisas que a gente sabe que para nós seriam as ideais. Como, por exemplo, o nosso filho mais velho, ele está lá na Itália e ele está hoje servindo ali na igreja, lá em Bérgamo. Meu Deus, é uma bênção. Ele ajuda ali no ministério de louvor, ele ajuda a ministrar a palavra, ele está servindo aquela casa junto com os pastores que foram estabelecidos lá agora, mas a gente não pode prender ele naquele lugar, porque a gente sabe que existe, um chamado para a vida dele, ministerial. Então, nós como autoridade, a gente podia atravessar esse limite daquilo que Deus tem para ele e, de repente, trazer algo que seria mais voltado para nós do que para ele. Por exemplo, segurar ele naquele lugar. Mas a gente tem aprendido que, mesmo que a gente em alguns momentos não entenda, Deus tem algo que também vai estar revelando para ele, e ele tem a capacidade de entender e também se mover. A gente precisa respeitar isso na vida dos nossos filhos. Então eu vejo que esse é o limite. O sacerdote é aquele que busca aquilo que Deus tem para ele. É aquele que busca servir com isso, e não só trazer uma coisa que seria importante para nós em algum momento. Ok, muito obrigado. E agora a pastor Letícia, o que fazer em uma família que há violência contínua, psicológica, física, contra o cônjuge e também os filhos? Jesus amado. Pastor, se eu falar alguma coisa errada aqui, você me
Depois você vai lá e corrige, tá? Eu vou falar o que eu penso sobre isso, assim, só acrescentando uma última coisa que do que o pastor Edivaldo falou, eu creio que toda autoridade e todo sacerdócio é baseado no amor, ponto. Né? Então, se você tiver o amor, você sabe aí que, né, o limite do abuso. E eu creio da mesma forma na relação da família. Né? Então, a relação familiar, ela precisa ser baseada no amor, no respeito, na honra. E a violência, ela é uma quebra, né? Ela é uma ruptura. Ela é algo, na minha visão, inadmissível. Né? Eu acho inadmissível, eu creio que os pastores também pensam assim. Você precisa buscar ajuda. Você não pode estar sozinho, de forma alguma. Você precisa buscar ajuda, né, profissional, psicológica, você precisa buscar o apoio dos pastores, você precisa buscar ajuda jurídica, porque realmente Deus não quer isso. Deus não se agrada com isso e Deus não quer que você viva num lar onde você é abusado psicologicamente, abusado fisicamente, sendo violentado, violado, né? Nem para os teus filhos, jamais. Então, se você é mãe ou pai, porque eu não vou dizer que só homens são violentos, né? Se você é pai ou mãe e está sujeitando os seus filhos, permitindo isso, e infelizmente a gente vê em muitas famílias pais e mães sendo coniventes com abuso sexual, com violência física, a gente vê. Então não se cale, porque você já é ruim a condição de violência. E você se calando se torna muito pior. Porque você está se omitindo, não está protegendo seus filhos, né? Não está também se protegendo porque você aceitar aquilo para os teus filhos é uma violência e eles se sentem abandonados também. Então, cuide dos seus filhos, busque socorro, busque ajuda. Deus não se agrada disso. E quem manda você ficar nessa relação está mais doente do que você. Essa é a verdade. Muito bom. Isso é uma coisa importante aqui. A gente já teve caso aqui assim, onde a pessoa veio buscar ajuda na igreja, né? Era um caso de violência e, na verdade, é a polícia que resolve isso. Né? Então, gente, por exemplo, tem uma agressão, tá tendo violência física, gente, é polícia, né? 190. Né? Então, a gente pode dar o apoio, mas é um caso de polícia e funciona, tá? Esses casos aí. Tá bom, gente? Então, assim, manda bala. Não tem esse negócio de passar pano, não. E a igreja não tem, às vezes, e eu já fui acusado disso. Não, mas eu não quero ligar para a polícia, eu queria ajuda da igreja. O que a igreja pode fazer? Apanhar junto. Dependendo do tamanho da pessoa, você apanha junto. Né? Então, na verdade, a gente não consegue fazer o que o Estado, nesse caso, consegue fazer. Né? Então é isso, a gente pode dar outro tipo de apoio, mas nesse caso tem uma violência física, gente, é 190, tá bom? Ok. Escolham quem quiser responder. Como lidar com a procrastinação dos filhos? Com você? Não, começa. Como lidar com a procrastinação dos filhos? Já entendemos. A esposa passa para o marido e o marido passa para a esposa Fica e nada acontece. Eu estou procrastinando. Gente, é uma pergunta bem complexa, na verdade. Porque cada filho é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um porquê dessa procrastinação, né? Depende da idade do seu filho também. Se é um filho adulto, aí você não tem muito o que lidar, né? Ele é adulto, ele vai ter as escolhas dele e as consequências também ele vai colher. Se é um filho adolescente ou mesmo uma criança, um pré-adolescente, você tem que ter paciência e educar. Gente, filho é assim, repete até que eles tenham idade suficiente para tomar as próprias decisões e aí você já não se ocupa mais aquilo. Porque você também tem que deixar eles responsáveis, né? Quando eles são ali mais adultos, já estão adultos, eles têm também que tomar a responsabilidade da vida deles. Então, o segredo para mim é o seguinte, repetir, ensinar com amor, ensinar, colocar limites, conforme a criança vai crescendo, colocar consequências para aquilo quando não faz, e vai educando, né? E filho é isso, gente, filho é paciência e repetição. Não adianta.
esse ponto que eu acho que é importante, paciência. Paciência, porque muitas vezes a gente olha a resposta que deveria ser dos nossos filhos a partir da resposta que a gente deu para a nossa vida. Só que as condições são muito diferentes. A tua condição como adulto hoje, na geração que você nasceu, é muito diferente hoje. Então aquilo que para nós é uma procrastinação, hoje é o que é. Hoje é assim que eles estão, é assim que eles estão vivendo. Eles são normais dentro de um comportamento aceitável hoje. Mas é claro que para nós aquilo nunca vai ser normal. Entendeu? Então a gente vai ter que... Meu Deus, né? Quando eu olho para o meu filho que tem 21 anos, e eu lembro que aos 12 eu já trabalhava, e aos 12 eu lembro que algumas coisas eu enfrentei por uma questão de trabalho e tudo mais, mas glória a Deus que eu consegui dar uma outra realidade para ele, que a gente conseguiu trazer eles numa outra realidade, onde eles podem estudar, onde eles podem estar maduros para algumas decisões, algumas experiências da vida, mas tem outro lado, às vezes a gente quer que eles tenham a mesma maturidade que a gente teve pelas coisas que a gente apanhou e sofreu da vida, mas não, então por isso que a gente tem que ter paciência, porque eles ainda estão num processo que talvez a nossa vida foi muito mais acelerado, mas não foi bom também para nós. Então às vezes a gente está achando que eles deviam responder de um jeito, mas talvez a gente que respondeu muito rápido aquilo, então a gente precisa ter calma também, né? Ok. E como lidar com uma família que briga demais? E agora? Vai você, amor. Gente, vamos pensar, como lidar com uma família que briga demais? Então, vamos ver qual é a tua perspectiva dentro dessa família, né? Se é parte dessa família, se é filho, provavelmente você é um filho que está falando isso. É um vizinho. Enfim, eu creio, né, que é uma coisa bem difícil de lidar. Né? Eu acho que você precisa de ajuda. Né? Não tem como lidar com isso. É uma situação... Eu diria assim, não é saudável, não é bom crescer num ambiente com muitas brigas. Quem está brigando precisa de ajuda. E você pode se oferecer para ajudar, né? No sentido assim, como? Eu penso, ajudar em que sentido? Mostrar para os pais, estou pensando que é um filho, tá? Que o filho está ali e os pais estão brigando muito. Mostrar para aquelas pessoas, para os pais, enfim... que eles estão brigando muito, de alguma maneira, né? Colocar isso de alguma forma e falar, olha, vamos buscar ajuda, gente? Vocês não acham que vocês estão precisando de ajuda? Vocês não acham que isso que vocês estão passando não é normal? Não é normal brigar desse jeito, viver brigando? Vocês não acham que as diferenças de vocês estão muito grandes? E também, uma coisa que ajuda é você falar o quanto que aquilo te prejudica. Né? Eu acho que você dizer, está me prejudicando, está me fazendo mal, eu acho que isso é incoerente da parte de vocês estão indo lá todo domingo na igreja, mas estão brigando aqui em casa, eu acho que isso não é legal, eu acho que isso é confuso, então tem alguma coisa estranha e está me fazendo muito mal, está me prejudicando, eu acho que estou dando aqui uma forma que eu penso que você pode estar lidando com isso. Sim, mas eu também acho importante você descobrir qual é a raiz da briga. Porque às vezes tem uma raiz só. Às vezes a casa é brigaceira porque é ciúme. Entendeu? Tem ciúme. Daí geralmente as brigas elas acontecem por causa do ciúme. Daí depois, é como a Bíblia diz, né? Um carro desgovernado e sai atropelando todo mundo. Quem está perto, quem não está. Até vizinho acaba levando, né? Você chuta até teu cachorro. Entendeu? Mas qual é a raiz? Eu lembro, por exemplo, algumas vezes, né? Quando a gente era ali recém-casado, acho que nem tinha filhos, né? A gente passava por alguns aconselhamentos, né, depois de alguns fight, porque sempre o fight existiu, né? E eu lembro que essa pessoa, né, essa pastora que acompanhava a gente, ela falava o seguinte, quando vocês começarem a brigar, dê as mãos. Daí dá a mão e continua brigando. E daí você vai ver que vai diminuir. Mentira, cara, não adianta nada. Não funciona, tem algumas... não funciona. E daí eu falo, mas como que eu não consigo dar mão, né? Então, entendeu? Não funciona. Tem coisa assim que é muito teoria. Então, na verdade, o que é importante? Vai atrás da raiz. Qual é o nosso problema? Porque a gente não briga só porque a gente gosta
ou porque a gente é diferente, ou a gente tem um temperamento italiano, tem alguma coisa aí que está acontecendo. Então, quando você tira aquela raiz, você pode ter certeza que esse ambiente todo de briga, ele vai ser totalmente afetado. Então, é importante, acha qual é essa raiz, ou pode ter mais de uma, né? Ok. Um adendo. Ela está impaciente comigo, Eu vocês até perceberam? sei o que ele vai dizer, até parece. Eu ia te elogiar nesse momento. Ela tá linda ou não tá, gente? Uma salva de palmas pela elegância, beleza, e o cabelo bem cortado, pelo marido que ela tem, aleluia. Uma mulher grata, né? Então, feliz, olha, feliz. Olha para o marido com felicidade. Isso é importante, gente. Eu esqueci agora. O que eu ia falar mesmo, gente? Não, ó, isso é importante, mulheres. Mulheres. E homens. Depois a gente conversa. Vai ter workshop depois. Pessoal, a língua é terrível. Segura a língua. Não precisa falar tudo. A Bíblia fala assim, tem um trechinho da Bíblia que fala assim, gente, seja tardio ao falar. Porque tem um capeta que fica assim no ouvido de todo mundo e ele fica assim, ó, fala. Entendeu? Aqui não tem, Florianópolis tem muito esse tipo de problema. Né? Aqui é tranquilo. Mas lá em Floripa tem marido que briga com a esposa por bobeira. É bobagem, gente. É uma camisa que não foi passada. Entendeu? Então, assim, fica quieto. Olha lá. Gente, é sério, tá? Doma a língua. Amém? Então, aleluia, glória a Deus. Última coisinha em cima disso que eu vejo que é bem importante. Não briga comigo. É que, gente, a gente vai fazer 30 anos de casado agora, em outubro. E a gente acompanhou muitos casais nesse tempo. Gente, briga desgasta. Pode parecer que não, entendeu? Mas briga desgasta. Vai desgastando. Então, às vezes, a gente vai ficando acostumado a brigar, sabe? Brigar pelos nossos direitos, e enfrentar aquela situação e sair de lá, meu Deus, né? Eu defendi bem o meu argumento ou a minha razão. Mas, gente, não vale a pena. Eu falo isso para a Letícia. Os não dois vale a saem pena. perdendo, né? Não vale a pena. Porque isso desgasta. Não vale a pena. Outra coisa que funciona muito é sair para jantar, viu, gente? Ajuda muito, vai jantar sem os filhos, deixa os filhos com os avós, né? Isso é muito importante, ter um tempo do casal, assim, é primordial, realmente. Então tá, não deixa com os avós, não deixa com os amigos. E vamos para a última pergunta. A mulher casada que trabalha fora deve conciliar as tarefas de casa e os cuidados com os filhos sozinha? Gente, a vantagem é que a minha trabalha remoto em casa já, entendeu? Então não vale pra... Depende muito do país que ela mora, né? Porque tem alguns países que daí é... Gente, é muito simples, né, essa questão. Existe um casamento que é um em comum, né? O mistério de se tornarem um também tem a ver com isso. E para nós, essa nunca foi uma questão, né? Nunca foi um problema. No comecinho, você era piorzinha, né? Eu. Mas, gente, eu fui criado no bolo de cenoura. Minha mãe ali, ela, apesar de trabalhar muito, ela sempre deixava um bolinho, um negócio. Mas, ao mesmo tempo, se eu não lavasse a louça, uma tampa era lançada na minha cabeça. Então, eu sabia, né, quando a coisa era séria. E eu acho que, na verdade, é muito legal quando tem esse entendimento. Porque é tão gostoso e tão leve quando isso acontece e nenhum está se sentindo prejudicado. Porque, às vezes, o que está em jogo é isso. Você achando que a outra pessoa, de alguma forma, está te explorando, entendeu? Isso não pode ser, na verdade, o sentimento.
Então, o que acontece? Eu hoje, por exemplo, eu faço almoço. Eu não faço o almoço, mas eu faço almoço. Porque a gente conciliou o nosso dia. Então, a Lê, ela atende alguns pacientes que são da Itália. A pessoa, quando pega essa posição, é desabafo, né? Olha. Então, o que acontece? Ela atende Só os homens batendo palma, não estou entendendo mais. Ela atende alguns pacientes, por causa desse fuso horário, que pega bem na hora do almoço, ou está próximo à hora do almoço. Então, a gente conseguiu conciliar, então eu chego e eu ou termino o almoço ou eu faço almoço. Dá muito trabalho, não é fácil, entendeu? Mas o problema é quando de repente o almoço está ali, tudo arrumadinho, ela termina ali o atendimento dela, senta na mesa, tudo pronto. E faltou um sal, por exemplo. Eu não sou um chefe de cozinha, mas eu estou me esforçando o máximo. Mas para nós é algo que, assim, é muito legal, porque a gente percebe que a gente vai jogando junto, conforme a gente vai vivendo e conforme as coisas vão mudando para nós. A gente confessa que a nossa rotina hoje já é bem mais fácil, por exemplo, de quando a gente tinha os nossos 3 filhos. Então, hoje a gente consegue jogar mais fácil, mas se, por exemplo, os 3 filhos estivessem em casa, numa idade, de repente, escolar, onde também tem outras coisas envolvidas, ela, com certeza, ela não ia poder estar tão hoje, como ela está hoje, dentro da questão profissional e ministerial. Então, são momentos, né, que a gente vai respeitando um ao outro e jogando junto. Eu acho isso muito legal. Mas, na verdade, assim, né, gente? Os 2 trabalham, os 2 têm a responsabilidade fora, ao mesmo tempo, os 2 têm a responsabilidade dentro de casa. Então, vai ter coisas que a mulher vai saber fazer melhor, né? Vai se deter em detalhes, tipo, né? Cada um sabe fazer bem alguma coisa, né? E se não sabe, aprende. E eu creio que tem que equilibrar os pratos aí. Não é fácil hoje em dia. A gente não tem, assim, condições de ter alguém para ajudar sempre, né? Então, a gente precisa trabalhar como equipe. E os filhos entram no jogo também. Começa a crescer, tem que botar eles também para fazer as coisas. Ensinar a arrumar a cama, ensinar a deixar as coisas em ordem, ensinar a pôr a roupa na roupa suja, ensinar a lavar louça. É uma família que funciona junto, integrada, né? E isso vai educando os filhos. Até vou falar mais sobre isso também na minha palavra aí, que vem depois. Então, é jogar junto para vencer junto. Moral da história, né? É isso. Estamos do mesmo lado. Amém, pessoal. Agora a gente vai ter um tempo também. Quero agradecer os pastores pela sabedoria, né? E vamos ter um workshop onde os homens vão ali para a sala de reunião. O contrário, tem menos homens, gente. Mais. Então, tá bom. Então, as mulheres vão ali para a sala de reunião e os homens ficam aqui, tá bom? Ganhamos! Obrigado. Você sabe, deixa eu falar uma coisinha rápida, que eu vi um homem sábio falando. Isso é importante, gente, presta atenção. Quem está saindo aí, pode parar, pode voltar aí, ó, quem está saindo. Gente, eu vi o seguinte, eu não vou falar nada, tá tumultuando aí. Ó, por que o pessoal fala assim, gente? Eu vi, é verdade, é um filósofo, falando o seguinte, quem lava a louça melhor, o homem ou a mulher? Não, é a mulher. Quem dirige melhor, é o homem ou a mulher? Não. A gente sabe quem dirige melhor. Como é que chama aquela mulher que pilota a Fórmula 1? Não tem. Então, deixa eu falar uma coisa. Não, gente, é de verdade. Aí o pessoal fala assim, gente, lavar a louça, dirigir é legal ou não é legal? É legal. Lavar a louça é legal ou não é legal? É legal? Vocês gostam de lavar louça? Então, sabe por que lavar a louça não é legal? É porque a mulherada pegou isso para elas. Porque se homem lavasse louça, e aí, quanto você lavou? 60 por minuto, velho. E você? Ia virar um negócio legal, entendeu? Mas esse é o negócio, elas colocam sempre que é difícil, entendeu? Então, assim, é assim que funciona, gente, aleluia. Eu, na verdade, lavo louça todo dia, nunca quebrei um prato e um copo, cara.
Pessoal, homens. Mentira é pecado. Às vezes ele cai. É coisa do Homens. inferno, cara. Atenção máxima. Tem homem aqui? Pronto. Então, o AU, vamos ver o que vocês vão dizer depois do AU. Máquina de lavar louça para toda a mulherada aqui! Não, mas daí eu preciso me pronunciar. Eu vou sentar daquele jeito. Em casa eu lavo mais louça do que qualquer pessoa que já pisou naquele ambiente. E faz mais ou menos um mês, a minha sogra, ela quis dar um presente para Letícia. Mas na verdade era para mim o presente. Música de desabafo. Ela chegou e ela falou, eu vou comprar uma máquina de lavar louça para vocês. Agora, pouco tempo. E ela entrou no computador e viu a melhor máquina, uma Brastemp, 12 serviços. 14 serviços, eu podia deixar a semana inteira a louça lá dentro. E o que acontece? A Lê, quando sai do quarto que ela estava atendendo, ela vê a mãe e a mãe já tinha feito a compra. E ela fala, mãe, você comprou sem perguntar para mim qual era o melhor modelo? Porque ela tem na cabeça dela a máquina perfeita, o tamanho perfeito, e ela fez a mãe dela cancelar a compra. Mas quem foi o prejudicado nessa história? Eu pergunto para você nessa tarde. Quem foi o prejudicado? Foi eu. Foi eu o prejudicado, o único prejudicado. A minha sogra tinha dado uma máquina, entendeu? E até hoje essa questão está em suspenso. As mulheres me entendem aqui, não entendem, mulheres? Não entendem? Não, eu vi algumas caras. Você tá louca? Aleluia. Amém? Amém, pessoal. Dá uma salva de palmas para esse casal maravilhoso aqui. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para minha sogra que está lá no fundo. Glória a Deus. E vamos para o workshop, gente.